Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, nessa videoaula eu queria falar da sequência que eu venho conversando com vocês aqui, falando a respeito do primeiro contato com uma literatura teatral para a montagem de algum espetáculo, enfim. E que também é um processo muito similar aos primeiros contatos também, quando se vai fazer um filme, né, a leitura de roteiro, às vezes se procede de forma similar ou semelhante. Né? O contato do ator com o texto, de qualquer forma, se dá nesses níveis que eu venho falando também com vocês. Né? Então, existe uma estrutura que é própria do roteiro, que é importante que se saiba. O primeiro contato sempre é essa leitura branca para entender o que está acontecendo com a personagem, quem é essa personagem, o que é o texto, o que são as ações ali do texto, as situações, do que trata. E aí depois então começa-se a fazer leituras já colocando intenção, enfim. E esse processo inicial, né, no caso do teatro, a gente tem um termo que se usa muito que é o trabalho de mesa, né, que a gente fala, que seria justamente esse estudo em conjunto que a gente faz com a direção, com os outros artistas envolvidos numa montagem. Por isso que a leitura em branco, a leitura branca, né, que se fala, que se faz no primeiro encontro, no primeiro ensaio, quando se juntam as pessoas que vão montar aquele trabalho, que é uma leitura mais de investigação, de primeiro contato. Depois se seguem outras leituras de estudo que também são de investigação, mergulhando cada vez mais nas tramas desse texto proposto pelo dramaturga, para se estruturar o que vai se querer fazer, o que vai querer se dizer com a montagem, efetivamente, do espetáculo em relação, né, a partir dessa obra, desse texto. E eu queria trazer para vocês aqui um trecho do Dicionário de Teatro do Patrice Pavy, em que ele fala sobre o ler o texto, que eu acho que é bacana, que ajuda a gente a começar a entender o porquê da importância, né, obviamente, da gente ir mergulhando aos poucos, mas ir destrinchando e por onde destrinchar, o que a gente vai pescar nessas leituras de mesa, o que a gente vai buscar de informações no texto que vão auxiliar a gente, quanto artistas, para criar o espetáculo a partir desse texto. Ler um texto dramático não é simplesmente seguir ao pé da letra um texto como se leria um poema, um romance ou um artigo de jornal, a saber, ficcionalizar ou criar um universo ficcional ou um mundo possível. A leitura do texto dramático pressupõe todo um trabalho imaginário de situação dos enunciadores. Que personagens? Em que tempo e lugar? Em que tom? Todas elas perguntas indispensáveis à compreensão do discurso das personagens. Ademais, é inevitável acompanhar esta leitura em uma análise dramatúrgica, que esclareça a construção dramática, a apresentação da fábula, a emergência e a resolução dos conflitos. Toda leitura é feita dentro da perspectiva de uma espacialização desses elementos dinâmicos do drama, da colocação em relevo do esquema diretor da ação. Este tipo de abordagem de texto e do espetáculo, pelo viés da dramaturgia, vai ao encontro daquilo que se chamou leitura horizontal. Bom, eu quis ler esse trechinho porque aqui ele já aponta bem o que a gente vai buscar minimamente no texto, que é tão importante por conta de ser uma dramaturgia e que vai ser base para a construção do espetáculo. Né? Quando ele coloca aqui para procurar que personagens, ou seja, quem são essas figuras, né? Em que tempo e lugar. Então, na leitura de mesa, logo depois da primeira leitura branca, a gente já começa a localizar onde se passa a ação. Então, no caso, onde o dramaturgo também localizou, e não só onde ele localiza a ação, mas também de onde esse dramaturgo fala. É importante a gente também estudar um pouco e conhecer
qual que é o período em que escreveu esse texto, esse dramaturgo, porque pode estar nas palavras dele ali presente algumas marcas que tem a ver com o tempo, com o lugar de onde ele escreve, né? E aí, em que tom? E aí entram as questões das entonações, né? Então a gente começa a descobrir, tá, mas qual que é o tom que eu dou para determinadas falas, para que eu consiga construir essa imagética proposta pelo texto, essa expressão que vai contar essa história, né? Todas elas são perguntas indispensáveis à compreensão do discurso das personagens. Então é o momento que a gente, esse estudo de mesa, né, que alguns artistas abrem mão, enfim, cada artista vai ter a sua linha de trabalhar, de entrar em um processo de montagem, mas classicamente, digamos assim, na maioria das vezes se utiliza esse processo da leitura, do estudo de mesa, porque ajuda primeiro a já criar uma conexão com todos os artistas, todos vão ler juntos, estudar juntos, ouvir, né? Para o diretor é muito interessante porque ele já começa a ouvir as vozes que vão encarnar aquele texto, digamos assim. Então começa também a ter já na sua cabeça as imagens já inspiradas não só pelo texto, mas pelas sonoridades. Também a questão de como o diretor pretende que seja aquela montagem. Então, durante esse estudo de mesa, também ele já traz os seus direcionamentos e mais cabeças pensando juntos, investigando e descobrindo esses onde, como, quais os tons das personagens. Isso também amplia o aspecto de pesquisa, né, de estudo, de entendimento do texto, porque quando a gente fala em teatro, a gente não pode esquecer que teatro é jogo e que esses artistas vão se apropriar dessas situações identificadas nesse texto, a partir desse estudo, para ir para a cena, jogar com esse texto, e é nesse jogo que se cria o verdadeiro entendimento da ação do que está acontecendo. Mas para esse jogo se estabelecer, é importante que se entenda e que se perceba as nuances dos conflitos, quais são os objetivos que estão presentes ali no texto, em que momento cada coisa se realiza, qual o encadeamento, né, desse texto, dessas situações, para perceber-se o enredo e as nuances, os detalhes desse enredo, para que as entonações do ator, as escolhas, né, interpretativas para determinada personagem, ajudem a contar juntos essa mesma história. Então, esse momento do estudo de mesa, né, que a gente chama, que é onde o primeiro momento é a leitura branca, depois o mergulho cada vez maior e as leituras dramáticas vão ficando cada vez mais intensas, no sentido de ter cada vez mais intenções presentes e descobrir as nuances das intenções e a articulação disso pela direção, para que se vá preparando o terreno para sair da mesa e aí levantar para o palco efetivamente, ou no caso, sair da mesa e ir para o set de gravação, para que aconteça o teatro, ou enfim, o filme, né, que acontece, a linguagem em si se concretiza na cena. O texto é, por vezes, o ponto de partida. Então é importante esse trabalho de mesa para se estudar junto, para se conhecer melhor, para que também todos os artistas envolvidos possam fazer já em conjunto a sua contribuição e construir realmente algo juntos, né? Descobrindo aí o da onde vem o texto, o que o autor quis colocar, qual é o tempo e o lugar que são propostos, que isso é fundamental para o ator entender, para saber como a sua personagem se vai se portar, porque cada época tem um código, né, de conduta que é diferente, então é importante a gente saber. Cada cultura tem também os seus códigos de conduta, de postura, de comportamento. Por isso que é importante a gente saber aonde está e que tempo
e quem são essas personagens, porque também cada classe social, por exemplo, tende a ter um tipo de postura diante da vida e na sociedade que, que a gente consegue identificar de alguma forma bastante genérica, mas que para o trabalho do ator às vezes ajudam a construir uma personagem, a entendê-la pelo menos. Então a identificação de tudo isso se dá nesse trabalho de mesa, que é a preparação fundamental para uma montagem. Bom, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula. Até mais!